Capelli teve uma reunião com Alexandre de Moraes ontem e ele entregou um relatório parcial de tudo o que descobriram. Boa parte dessa investigação envolve militares. Eu vou te explicar por quê. Porque a Procuradoria-Geral da República está investigando o crime em si? Tá. Mas eles têm que focar, assim como a Polícia Federal, em pessoas que têm foro privilegiado, que geralmente são os mandantes aí desse crime, dos bolsonaristas. Gente que tem ou que tinha foro privilegiado. Aí entram deputados, entra o próprio Bolsonaro, entram pessoas que eram ministros do Bolsonaro, tudo mais. Ok. A Polícia Militar do Distrito Federal está focada em quem? Quem não tem foro privilegiado e em quem foram os executores disso, ou seja, quem ajudou a invadir lá, seja policial ou algum militar do Exército que deu guarita ou que deixou que entrassem os terroristas, ou sejam os terroristas. Está investigando essa parte principalmente. E eles fizeram um relatório parcial. O relatório completo vai ser entregue entre hoje e amanhã para o Alexandre de Moraes, ou seja, terão outra reunião. E esse relatório completo é uma bomba contra militares. Ele prova muita coisa contra militares. Parte do relatório que a polícia... Vamos lembrar, as polícias compartilham partes da investigação. Parte do que foi entregue à polícia também foi entregue à Polícia Federal, também foi entregue à Polícia do Distrito Federal. Então, tem muita coisa contra militares de alta patente. Vamos lembrar uma coisa que aconteceu. Os acampamentos ficavam em frente aos quartéis generais. E em alguns locais do Brasil, não foi só em Brasília, não foi só em um local, a polícia tentou retirar os terroristas de lá e os quartéis diziam não. E usava a polícia do Exército para impedir a polícia militar de fazer seu trabalho. Isso aconteceu em vários locais. Em alguns locais, como em Belo Horizonte, que foi no dia 6 de janeiro, o Exército até tentou apaziguar as coisas, mas a polícia entrou e não quis saber, tirou todo mundo de lá. No dia 6 de janeiro fizeram em Belo Horizonte, porque os terroristas ali atacaram, espancaram um fotorepórter, um fotojornalista. O fotógrafo foi lá espancado, então a polícia foi lá e tirou todo mundo, tirou o acampamento, inclusive o líder daquele acampamento, que é um rapaz milionário chamado Esdras, fugiu para Miami e já teve o passaporte cancelado. E já teve contas bloqueadas, ou seja, o cara tá sem dinheiro em Miami. Se ferrou grandão, o cara vai ficar lá em Miami sem grana. Quero ver o que vai acontecer com ele. Tá, já o cara volta e se entrega. Tá, isso uma parte. Outra parte é o que aconteceu em Brasília. Sabe-se que, por exemplo, o número 2 do GSI, que já foi demitido, o Lula já colocou outro no lugar, foi demitido ontem, ele ajudou os manifestantes. Também sabe-se que pelo menos 8 agentes do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, desde o ano passado, ou seja, desde 2022, depois da eleição, eles frequentavam um acampamento ali que ficava em frente ao quartel-general do Exército todos os dias. Eles, em sua defesa, disseram agora para a polícia o seguinte: não, mas a gente não ia fardado, e a gente também não fazia nenhuma manifestação política, a gente também não defendia nenhuma pauta antidemocrática. Eles iam com camisa da seleção, geralmente, e aí não defendiam pauta antidemocrática. O acampamento estava literalmente pedindo golpe de Estado. E, dentro do acampamento, vários cartazes pedindo literalmente a prisão dos ministros do STF. Mas não era pauta antidemocrática não, hein? Não era. Tá, esses aí eu vou te falar, não divulgaram os nomes. 8 aí que vão pra jaula. Mas vão pra jaula muito rápido, viu? Vão ser os primeiros a serem comidos aí. Os primeiros a irem pra jaula. Aí o que acontece? Esses aí já estão com uma situação muito difícil. O dossiê não apenas prova que eles estavam lá, tem fotos e vídeos deles, inclusive, discursando para o pessoal do acampamento e instando, ou seja, incentivando outros militares a também passarem a frequentar o acampamento. Que queria parte do plano bolsonarista. E vamos lembrar, o general Heleno e o Braga Neto, que são assim, desde mais de 15 anos são assim, melhores amigos, eles, e também ligados ao Bolsonaro, parte do plano deles era o seguinte: era que muitos militares frequentassem o acampamento para que quando o ato terrorista acontecesse, os militares sentissem, não, o ato terrorista foi feito também por nós. Então essa era a parte do plano. O plano era feito diretamente pelo GSI, que era do general Heleno. Diretamente. Então aí você tem a polícia do Distrito Federal e a Polícia Federal na cola do general Heleno. O Alexandre de Moraes vai receber também no relatório atos inaceitáveis. Aí essas aspas quem colocou não fui eu, foi o próprio Capelli, ele escreveu num tweet, atos inaceitáveis que ocorreram no dia 8 de janeiro. Obviamente, tudo que aconteceu ali foi inaceitável. Porém, esse relatório é um relatório contra os militares. Ele vai detalhar em relatório o que aconteceu nas horas, naquela noite do dia
8 de janeiro, nas horas após o Lula decretar a intervenção, quando a polícia já sob o comando do Ricardo Capelli tentou prender os terroristas e o exército fez de tudo para protegê-los, colocou tanques do exército. Aí não foi apenas o então chefe do exército, o general Arruda, que chegou a falar que, olha, a minha tropa é um pouquinho maior que a sua, ameaçando usar as tropas e os tanques dele contra a polícia do Distrito Federal, ou seja, teria uma guerra, exército contra a polícia ali. Não apenas ele, mas também o chefe do Planalto. Para quem não sabe, o exército tem generais que ficam em distintas áreas e o Brasil é dividido em 8 territórios pelos militares. Aí tem o chefe do Estado-Maior do Sul, do Sudeste e tudo mais, e tem o do Planalto, que é onde fica o quartel-general, que é um dos mais importantes, que é onde tem a capital federal. Ok, o chefe do Estado-Maior do Planalto também estava ali, ele é quem comanda esse quartel-general, e ele também fez ameaças ao Flávio Dino e ao Ricardo Capelli. Aí você acha que um chefe do exército cometendo um claríssimo crime de insubordinação, porque ele está ali, ele estava se recusando a obedecer ordens do interventor nomeado pelo presidente da República. O presidente da República é quem manda no exército, é quem manda nas Forças Armadas. Se o presidente da República nomeou o interventor está falando, nós vamos prender criminosos. Eu nem estou entrando aqui no mérito de que são terroristas que tinham acabado de tentar dar um golpe de Estado e de destruir os prédios públicos do Brasil, a sede dos 3 poderes. Nem entrei nesse mérito de quais criminosos eram, que são criminosos da pior espécie. Não, eu estou aqui no mérito militar. Ele recebeu uma ordem direta e ele se recusou a cumpri-la. Depois a ordem foi dada expressamente pelo ministro da Justiça e ele se recusou a cumpri-la. Não apenas se recusou, como ameaçou empregar o uso da força e das suas tropas contra a polícia. Quer dizer, esse pessoal cometeu crime que não é para ficar 1 ou 2 anos em jaula, não. É para ficar enjaulado 15, 20, 30 anos. O dossiê foi entregue agora, parte do dossiê foi entregue ao Alexandre de Moraes ontem e parte será entregue entre hoje e amanhã. Então, Alexandre de Moraes já vai ter tudo isso para quê? Para que ele possa mandar, finalmente, a Polícia Federal fazer as diligências. E a Polícia Federal vai atrás desse pessoal, porque a Polícia do Distrito Federal vai até certo ponto da investigação. Passou de certo ponto, já se tornam crimes federais que a Polícia Federal tem que começar a investigar. Já está investigando, mas que a Polícia Federal é municiada e o juiz da operação, o relator dessa operação, que é quem dá as ordens, já estará municiado de tudo isso. Esse dossiê, feito e entregue pelo Capelli, também vai servir para o Alexandre de Moraes municiar não só a Polícia Federal nessas investigações, mas também a Procuradoria-Geral da República nas investigações que eles estão fazendo. Vamos lembrar uma coisa. Tem todos os indícios aí, tem uma diferença de prova para indício. Prova é aquilo que prova por A mais B. Você não tem um vídeo, uma coisa assim, um áudio. Indício é quando você tem, parece que sim, está indicando. Tem todos os indícios, até pelas próprias ações, tudo mais, de que o Augusto Aras era parte desse conluio todo. Tem todos os indícios. O Augusto Aras ele fez de tudo para minimizar. O Augusto Aras deu várias declarações dizendo que aquilo era democrático, quando já havia provas que não era. Quando foi pedido para investigar, ele colocava sempre a Lindor Araújo, que é amicíssima, tinha encontros íntimos com Flávio Bolsonaro, saía na mídia até, a sós, amicíssima do Flávio Bolsonaro. Aí o que acontece? Ele fazia de tudo para não investigar o Augusto Aras. O que acontece é o seguinte, depois do dia 8, quando teve tudo aquilo, no dia 9, o Augusto Aras deu uma declaração não, ele teve uma fala no encontro que teve do Lula com todos os governadores e ministros do STF. Tava todo mundo ali em prol da democracia. O Augusto Aras, porque ele tá no meio daquela bolha bolsonarista, ele ainda estava meio perdido no que aconteceu. Provavelmente ele achou que ia ter realmente o golpe de Estado, deve ter acreditado nisso como muito bolsonarista graúdo acreditou, e ficou ali, opa, peraí. E ele ali teve uma fala que até os ministros da STF olharam para ele assim, que coisa horrível. O próprio Toffoli, que era amigo do Bolsonaro, olhou com cara de nojo para Augusto Aras, Lewandowski, os outros ali. Ele levou um esporro, levou vários esporros de ministros da STF em ligações distintas, que ligaram para ele falando um monte para Augusto Aras. O Augusto Aras se borrou de medo, porque ele entendeu ali, depois daquilo, vai todo mundo preso e você não tem o que fazer, Augusto Aras. Tá vindo uma onda aí e você tá com uma pranchinha desse tamanho achando que você vai surfar essa onda e você não vai não. Você vai se afogar e você vai ser um dos primeiros a se afogarem. E você é um dos que mais tem a perder, porque você é o Procurador-Geral da República. Os outros são ex-ministros, ex-presidentes, ex-tudo. Você é o Procurador-Geral da República, você vai ter muito a perder. Então o Augusto Aras falou, peraí, vou ter que começar a trabalhar. O Augusto Aras tirou a lindura de todos os processos,
Lindora foi alijada, sai Lindora. Lindora não tem mais acesso a nada. Exatamente para que não possa nem sequer vazar para a família Bolsonaro. E colocou procuradores, tem uma lista de 79 procuradores que fizeram um documento oficial dizendo que queriam que o Aras investigasse. Mesmo se não tivesse, ele iria investigar, mas ele usou aquilo para justificar, talvez, para os cúmplices dele aí na tentativa de golpe de Estado. Vou ter que investigar. Aí o que aconteceu? Muitos desses procuradores vêm, desde 2019, integrando listas pedindo investigações contra o Bolsonaro. Teve um evento em que, um ocorrido, em que em 2020, 60 procuradores também enviaram uma lista pedindo investigação contra o Bolsonaro por crimes da pandemia. O Augusto Aras, na época, ignorou. Depois, em 2021, teve uma outra lista com 38 ou 39 também pedindo investigações contra o Bolsonaro. Então, o que aconteceu? Essa lista tem procuradores que querem investigar o Bolsonaro já faz tempo. Muito tempo. A gente está assim com sangue nos olhos para pegar o Bolsonaro. Esses foram escolhidos e estão na investigação agora. Então não pense, o Augusto Aras está fingindo. Não está, não. O Augusto Aras foi bem avisado. É bom você ir para cima. E a gente vê os resultados disso aí, mandar a diligência, mandar prender, ir para cima dos chefões também. Senão a coisa vai ficar bem ruim para você, o senhor Augusto Aras. É isso que nós esperamos. E tudo tá levando para esse caminho, viu? Felizmente, tudo tá levando para esse caminho. Peço aí a sua inscrição no canal. Falou!